irmãos, nós vamos então, retornando ao Evangelho de Lucas, abrirmos o capítulo de número 17. Nós damos início hoje a este capítulo de Lucas, número 17. E nós faremos a leitura, irmãos, do versículo 1 até o versículo de número 10. Lucas 17, de 1 a 10. Eu farei a leitura, os irmãos, por favor, atentamente acompanhem o texto sagrado à medida que a realizamos. Lucas 17, de 1 a 10. Veja só o que Jesus Cristo diz através do discípulo e evangelista Lucas. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e manda-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar, irmãos. Ó Deus santo e bendito, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor nos fale por meio de sua palavra e nos guie a exposição fiel da mesma, ó Deus, aplicando-a pelo Espírito Santo em nosso coração. Em nome de Cristo e confiados em Ti, ó Deus, no Espírito Santo do Senhor que habita em nós, nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, qual que é o elo do capítulo 17 com o capítulo 16? Será que o capítulo 17 é um capítulo à parte, não tem ligação nenhuma? Será que Lucas, ao inserir este capítulo, não se preocupa com o contexto ou com o tema que está sendo tratado por ele? Nós vimos e temos visto que Lucas, a mente dele está preocupado com a temática, o assunto. E é muito improvável que Lucas tenha colocado aleatoriamente este capítulo 17 logo após o capítulo 16. Há de fato, sem que houvesse uma associação de fato. Nós podemos crer que é uma associação, se não grande associação, pelo menos mínima associação. E o que nós podemos inferir como associação aqui do final do capítulo 16 para o início do capítulo 17? No final do capítulo 16 nós vemos que Lucas contou a parábola do rico e do mendigo chamado Lázaro, e que o rico foi condenado ao inferno para sempre e dali não poderia sair. Lembra-se que o rico, em tormentos pede, que molhe a boca dele, que mande Lázaro e dormir. Diz: olha, o seu destino está selado, os que estão aí não podem passar para cá, disse Abraão, e nem os de cá passar para aí. E então nós vimos a realidade do inferno, da dura condenação e eterna sobre a ira de Deus naquele lugar. E agora Lucas fala sobre pecado, porque ele diz assim: é inevitável que venham escândalos. Ou seja, escândalos nada mais nada menos são do que pecados que são praticados por homens e que prejudicam os outros. Jesus diz: é inevitável que haja pecados no mundo, que vocês se escandalizem com pecados. Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem, o pecado vem. Ai desse homem que peca escandalizando os outros.
E depois ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, olha que o tema é pecado. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. E se ele pecar 7 vezes e for ter contigo, perdoa-lhe as 7 vezes. Então a ideia de Cristo aqui, de Lucas, é trabalhar com a ideia de pecado e o relacionamento do crente com o pecado. Como o crente se relaciona com o pecado? Positiva e negativamente. Mas a ligação com o final do versículo 16 é porque o que leva os homens ao inferno? Que nós vimos no final do capítulo 16, o inferno lá do rico. O que leva os homens para lá? O pecado. Então a ligação de Lucas é essa. Ele está falando de inferno e agora ele fala de pecado. Porque na mente lucana, a ideia é: cuidado com o pecado para você não ir para o lugar onde o rico foi. Então a associação de Lucas é essa. Provável associação. Embora isso não seja claro no texto. Vamos então ao texto em si. Veja o que Jesus primeiro diz. Disse Jesus a seus discípulos. Ele continua ensinando a seus discípulos, como estava anteriormente fazendo. É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Jesus Cristo, meus irmãos, está dizendo aqui que a propagação de atitudes pecaminosas no mundo é inevitável. Nós sempre seremos testemunhas de pecados, de escândalos. E nós temos, infelizmente, um vasto exemplo destas coisas no nosso meio. Nós vemos evangélicos, ou supostos evangélicos, envolvidos até mesmo em crimes. Escândalo, não? O mundo se escandaliza com isso. Mas esse povo não é evangélico? Mas não era uma casa de pastores? É inevitável que venham os escândalos. E nós estamos vendo essas coisas se cumprirem. Às vezes nós vemos na igreja dos santos escândalos, erros, faltas que machucam aqueles que estão ao redor. Jesus diz: é inevitável que venha o escândalo. Ele tem que acontecer, porque nós estamos no mundo mau, e nós somos falhos, nós somos fracos. Esse mundo jaz no maligno. Tudo isso prepara o campo para que haja de fato escândalos entre nós. Portanto, é inevitável. Mas agora veja a advertência que Jesus faz. E é interessante que ele diz assim: é inevitável, Moema, que veio o escândalo. Mas para que ninguém pensasse assim: então não é tão errado pecar, porque faz parte da nossa natureza, do nosso contexto, as pessoas pecam. Então, aí Jesus, para evitar esse tipo de raciocínio, diz assim: mas ai do homem que for o motivo do escândalo. Ou seja, nós sempre testemunharemos pecados que escandalizam, mas que Deus nos livre de sermos o agente do escândalo. Ai desse homem, é o que Jesus vai dizer aqui. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. É só lembrar de Judas. Judas escandalizou. O nome dele traz escândalo até hoje, sendo ele um apóstolo e tendo feito o que fizeram. Mas qual o fim dele? Qual foi o fim de Judas? Por isso Jesus diz: ai do homem por meio de quem vier o escândalo. E aí Jesus continua mostrando, meus irmãos, a seriedade de ser a pedra de tropeço. Olha o que ele diz, versículo 2, vamos ver juntos? Olha o que é melhor do que ser escândalo, do que ser pedra de tropeço. Veja aí, vamos ver. Melhor fora que se ele pendurasse ao pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a mão destes pequeninos. A pedra de moinho geralmente era acompanhada de outra pedra, era um conjunto de duas pedras. E uma ficava em cima da outra. A pedra superior de moinho, ela era rodada através de um jumento. Um pedaço de madeira era amarrado à pedra grande de moinho e a outra parte, a outra ponta do jumento. E o jumento dava voltas ao redor da pedra e movia essa pedra grande superior que ia esmagando os grãos. Essa pedra superior grande é a pedra a qual Jesus se refere. Melhor fora o homem que antes de ser pedra de tropeço, pegasse uma pedra dessa de moinho, amarrasse ao pescoço
e lançasse ao mar, talvez uma referência ao mar da Galileia, próximo da região onde Jesus estava, lançasse no mar, fosse lançado no mar e ali morresse. A pedra de moinho amarrada ao pescoço, e posteriormente este homem que a tivera em seu pescoço sendo lançado ao mar, era garantia de morte certa. Então Jesus diz o seguinte: é melhor você morrer do que ser pedra de tropeço, do que ser motivo de escândalo, do que encontrar um pecado em sua vida que leve muitos outros a pecarem, a se escandalizarem, a se enfraquecerem. É melhor que você morra. É melhor morrer do que fazer um desses pequeninos pecar. Ou aí diz o texto, né? Ou fazer um desses pequeninos tropeçar. Quem são os pequeninos? São os crentes que estão iniciando na fé, que ainda se escandalizam com o pecado, são mais sensíveis. Porque os maduros, não é que os maduros aprovam o pecado. Jamais um crente maduro aprovaria pecado. Mas os maduros, eles sabem que pecados acontecerão. Eles têm maturidade melhor de lidar com o pecado deles, nesse sentido. Eles sabem que podem esperar. Mas os pequenos, os que chegam na igreja esperando encontrar um lugar santo, um lugar diferente, e lá encontram um pecado, esses são feridos. Eles tropeçam e se enfraquecem com o escândalo. E aí Jesus diz: ai daquele que fizer um desses pequeninos pecar. Daí nós vemos o amor de Cristo por todos os crentes, não só pelos maduros, mas por aquele simples ainda, aquele que ainda está começando, dando os primeiros passos da fé. Jesus o ama a tal ponto que diz: é melhor que o homem morra antes de fazer um desses pequeninos tropeçar. Então veja a seriedade. É por isso que na Bíblia a luta contra o escândalo, a nossa luta contra o escândalo é tão de fato mencionada à luz do Novo Testamento também. Olha o que diz Paulo: tomai, meus irmãos, o propósito de não pôr de tropeço o escândalo ao vosso irmão. Paulo diz: tomai como propósito ter atitude, não ter atitudes que façam alguém tropeçar. Então, o que eu faço está prejudicando alguém espiritualmente? Tomai o propósito de não fazer algo que possa enfraquecer alguém na fé. Paulo continua dizendo: não vos torneis causa de tropeço, como nós vemos no início do nosso culto, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E por fim, Paulo vai dizer assim: eu esmurro o meu corpo, e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A ideia aqui de Paulo é: não venha eu mesmo a ser motivo de tropeço. Tendo pregado o evangelho às pessoas encontrem em mim um motivo de não cumprir e não crer no que eu tenho pregado. Porque não é verdade? Quando nós pregamos algo e vivemos em pecado, a pessoa desconsiderará aquilo que pregamos por causa do nosso pecado. Então, o nosso comportamento é um empecilho para que a pessoa creia em Deus. Então nós nos tornamos o quê? Uma pedra de tropeço. A pessoa estava andando bem na fé, só que por nosso exemplo ela fraquejou, ela viu o pecado, ela desanima, ou ela é incentivada a fazer o mesmo que nós estamos fazendo errado, e isso serve de pedra de tropeço. Aí Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para não servir de escândalo, para não ser desqualificado naquilo que eu prego. Agora, veja o que Jesus diz. Primeiro ele diz que nós não devemos ser pedra de tropeço, não devemos ser os agentes do pecado. Agora ele diz o contrário, mas ainda fala sobre pecado. Ele vai dizer assim: e se alguém pecar contra nós? Então, o raciocínio de Lucas, Vera, Débora e Tilma, minha irmã, o raciocínio de Lucas é o seguinte: eu não devo ser o agente do pecado para escandalizar outros, de que Deus me guarde disso. Mas e se o outro pecar contra mim? Eu não devo pecar contra o outro, para não servir de pedra de tropeço, de escândalo. Mas se o outro pecar contra mim? Essa é a lógica agora que Lucas trata. Ele está falando do relacionamento do crente com o pecado. Eu não devo ser agente do pecado. Mas e se o outro pecar contra mim? Como é que eu me relaciono com isso? E agora vem o texto seguinte. Olha o que Jesus diz: acautelai-vos. E acautelai-vos é interessante que não, é mais do que a ideia de tomar cuidado. A ideia de acautelai-vos é velarmos uns pelos outros, é cuidar uns dos outros. Esse é o sentido do verbo aqui, do original.
Acautelai-vos velem uns pelos outros, estejam atentos uns aos outros. Essa é a ideia. Num tempo que ninguém tem a ver com a minha vida, na igreja não é assim. Na igreja não é assim. Ninguém tem a ver com a minha vida. Da minha vida cuido eu. Não, na igreja não. Na igreja nós velamos uns pelos outros. Nós estamos olhando, não com o sentido de acusar, não com o sentido de fazer mal, não, mas como um pai vela pelo filho, um parente vela pelo outro, observando se vai tudo bem, para que, se não for assim, poder ajudá-lo imediatamente. Essa é a ideia. Família não vela por si mesma, a família não vela por si mesma, os membros de uma família não cuidam de si mesmos. Essa é a ideia. Acautelai-vos, ou seja, fiquem atentos uns com os outros, para que vocês tenham um relacionamento bíblico. Se alguém pecar, esteja atento a isso. Então ele vai dizer assim: repreende-o. Se eu não estiver velando, como é que eu vou me importar para repreendê-lo? Eu tenho que estar atento com o pecado do meu irmão, porque se ele pecar, eu tenho que repreendê-lo. Tanto que a ordem de Cristo é o seguinte: olha aí, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Isso é, a palavra de Cristo aqui nada mais é do que um eco da lei de Moisés. A lei de Moisés falava do perdão. É interessante que dizem lá que o Antigo Testamento é o de um Deus mau, um Deus que não perdoa. Tudo que Jesus está dizendo, meus irmãos, tudo que Jesus fala é cumprindo a lei. A lei fala do amor, do perdão. Tanto que em Levítico 19, no versículo 17, diz assim: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. A ideia é perdoa. O que é não perdoar? É ficar com ódio no íntimo contra alguém que pecou contra nós. É interessante isso. O ódio, ele é mais do que um sentimento, assim como o amor também é mais do que um sentimento. O ódio não é só, eu odeio fulano, não é isso. Ódio não é, eu estou com raiva desse clã, não é esse o ódio. Ódio é muito mais do que isso. O que é ódio? Ódio é, no meu coração, eu começar a tramar contra alguém. Porque às vezes eu e você nos irritamos com atitudes de pessoas. Não é verdade? E é por isso que eu e você achamos que não perdoamos. Mas não é bem isso. Porque atitudes erradas, meus irmãos, nos levam à irritação. Ou você não sente? Quando alguém erra com você, né, eu e você somos uns santos, né? Que estamos além dessas coisas. Né? Não, isso nos machuca. Isso nos incomoda. Foi injusto. Não é assim, Luci? Conosco é assim, essa é a verdade. Só que o que é o ódio bíblico? O que Jesus está falando de aborrecer o irmão no íntimo? É começar, através dessa irritação, permitir que ela vá além, que ela se torne um motivo para uma vingança tramada. Eu tenho que fazer com que ele também seja prejudicado. Ele tem que pagar o que ele fez, entendeu a ideia? Isso é ódio. O que Jesus está dizendo, Rose, é aborrecer o irmão no coração, no íntimo, é tramar contra ele. Tanto que é interessante que nos Salmos de Davi, Davi usa muito essa expressão: os ímpios tramam contra mim. Ele fala muito em tramas, eles tramam contra mim. Essa é a ideia do ódio, e não propriamente um sentimento que vem na hora, um aborrecimento que vem na hora. Então Jesus diz, Jesus está fazendo um eco de Levíticos que diz assim, não aborrecerás teu irmão no íntimo, ou seja, perdoa. Eu não vou dizer, olha, perdoa o seu irmão, mas repreenderás o teu próximo. Mesma coisa, eu disse, repreenda. E aí diz, continua, e por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Ou seja, quando você repreende alguém pelo pecado, você não está se tornando o quê? Cúmplice do pecado. Quando eu e você vemos alguém pecando e nós não repreendemos, nós estamos nos tornando cúmplices do pecado dele, porque nós sabíamos e não fizemos nada a respeito. Então é obrigação do cristão repreender quem está pecando. Olha o texto, vamos voltar ao texto, versículo 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então veja, os crentes devem repreender o ofensor. Isso é ensinado por Jesus em outros textos. Se você ver o teu irmão pecando, vá ter com ele, repreende-o. Meus irmãos, esse não é um papel só do pastor, ou dos presbíteros, ou dos diáconos da igreja, ou seja, da liderança. Esse é um papel de todo cristão. Jesus não está falando para líderes aqui, está falando para discípulos.
para crentes. Se você vira o teu irmão pecando, repreende-o. E aí diz o texto: se ele arrependido for até você, perdoa-lhe. Então a relação aí do encontro com esse irmão, que olha, desculpa, eu pequei contra ti, me perdoe, você prontamente perdoa. É o dever do crente, daquele que foi perdoado. E aí veja, o versículo 4: se por 7 vezes no dia, olha aí, irmãos, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa. Essa semana eu estava vendo uma entrevista do ministro da Educação, o Abraham, e o sobrenome é um pouco difícil de pronunciar, mas ele estava falando sobre perdão, porque dizem que ele é um pouco bem bélico, esse ministro, e ele está falando sobre perdão e diz assim: esse negócio de perdoar 7 vezes não é comigo, não é para mim. Esse negócio de Jesus, ele falou assim, né? Jesus falou assim para dar, se alguém te ferir numa face, você dá a outra. Ele falou: só que eu só tenho 2. Se me ferir a outra, a última, então, veja, ele está, né, de fato errado quanto à luz do que o Evangelho diz. Para o crente, as 7 vezes, as 7 vezes que ele deve perdoar o seu irmão que ofendeu 7 vezes, é uma obrigação, é um mandamento. Então veja, olha só o que diz o texto: se 7 vezes, não no mês, não no ano, mas no dia, imagina, no dia, a pessoa pecar contra ti 7 vezes no dia, o que você tem que fazer? O pai não perdoa, basta? Não, olha o que o texto diz: e as 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. É interessante que Pedro fez essa pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o pecado de um irmão contra mim? Aí Jesus: 7 vezes? Pedro achou que 7 era muito, ele disse: não, 70 vezes 7. É interessante que o 7 aqui que Jesus fala é no dia. Então, todo dia, que é mais que 7, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes, no próximo dia mais 7, 14, no próximo dia mais 7, 21, você todos os dias, todas as vezes deve perdoar. É interessante que Jesus não disse que nós devemos repreender todas as vezes. Repreende-o 7 vezes. Ele não disse. Repreende-o. Mas se ele pecar contra ti, for contra ti, e dizer que está arrependido, todas as vezes que ele fizer, você vai perdoar. É o que diz o texto. Olha só o versículo agora de número 5. Vamos ver juntos? Olha o que os discípulos respondem depois de Jesus colocar este alto padrão para eles: perdoa o seu irmão até que ele pegue contra você no dia 7 vezes. Se ele vier todas as 7 vezes arrependido, você deve perdoar e perdoará a ele as 7 vezes no mesmo dia. Aí olha a reação dos discípulos. Versículo 5. Vamos ver juntos? O que eles disseram? Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Eu acho que se nós tivéssemos lá no dia, nós faríamos coro com os apóstolos, certo? Porque ele disse: Senhor, perdoar a mesma pessoa no mesmo dia, pelo mesmo erro conosco, Senhor, dá-nos fé. Dá-nos fé, porque tem jeito, tem. Olha o que Jesus vai dizer, vai responder a eles. Respondeu-lhes o Senhor: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, ou se tiverdes fé como um grão de mostarda, lembra que a mostarda, ou a semente da mostarda, era a menor das sementes conhecidas pelos lavradores na Palestina. A semente de mostarda é a menor das sementes conhecida pelos lavradores da Palestina. Por isso Jesus usa a menor semente. Se vocês tiverem a menor fé, desde que ela seja verdadeira, a menor fé, então veja, vocês dirão a esta, ou direis a esta amoreira, que é a árvore que dá amora. A amoreira ia até uns 12 metros de altura, e tinha uma das suas características é que tem uma raiz muito forte. Aí da ideia de Jesus a ideia de Jesus que ele continua dizendo: arranca-te, ou seja, tira a tua raiz da ordem dessa amoreira. Se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês dirão à amoreira que tem raízes fortes: arranca-te daí e transplanta-te no mar, e ela obedecerá.
É óbvio que isso não é literal. Veja, a ideia, e óbvio também que Deus tem poder de fazer isso e muito mais, se Ele quisesse. Literalmente. Mas não é literal. A ideia é a seguinte: se vocês tiverem uma fé pequena, bem pequena, mas for verdadeira, porque a ideia aqui do texto de Jesus é ressaltar a qualidade da fé e não o tamanho dela. Porque alguém pode ter uma grande fé em algo que é mentira. Do que vale essa grande fé? Vale de nada. É por isso que às vezes a gente não entende isso, né? Fala assim: olha, o fulano que é católico, apostólico, romano, o fulano que é espírita, nossa, ele é muito zeloso, ele crê naquilo, não vale nada. Porque toda a fé dele é colocada em algo falso. Agora, veja só: se o crente tiver a fé pequena, fraca, uma fé pequena, mas for colocada naquilo que é verdadeiro, sinceramente ele crê no Deus verdadeiro, então essa fé pode ir muito. Essa é a ideia. Se vocês tiverem uma fé pequena naquilo que é verdadeiro, que é Deus, então muito pode por sua eficácia esta fé. Daí a ideia de essa fé poderá fazer coisas impossíveis. Daí a ideia de dirão a esta moreira: arranca-te daí e transplanta-te no mar. Que é impossível, mas a fé, ela tudo pode em Cristo Jesus. Essa é a ideia. Não há impossíveis para a fé. Então você pode perdoar um irmão 7 vezes no dia, depois de ter cometido o mesmo pecado 7 vezes, você pode, porque a fé verdadeira não tem limites. A fé não tem limites. Sonde a você mesmo. Faça uma autoavaliação. Quantas vezes Deus te deu o poder, se você é um crente, e eu também sou? Se nós somos crentes, quantas vezes Deus deu o poder a você de passar por situações que você imaginava não ter condições? E Deus deu. Porque a fé colocada, mesmo pequena, colocada no lugar certo, muito pode. Não há limites para ela. Não há impossíveis para a fé em Deus. Não há. Porque Ele opera nos fracos por meio da fé. Ele faz dos fracos fortes. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz. Então não há impossíveis para a fé. Então é possível, pela fé, perdoar os irmãos que pecam contra nós. Quantas vezes pecar? É possível, por meio da fé. Veja só como Jesus termina. Versículo de número 7. Qual de vós, ele vai contar uma parábola, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vai já e põe-te à mesa? Em que antes não lhe diga: prepara-lhe a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Olha só a ideia que nós podemos, o que a gente pode pensar ao terminar de ler o texto, essa perícope, 7 a 10, é o seguinte: o que isso tem a ver com o que Jesus está falando? O que isso tem a ver? Ele agora conta uma parábola de um senhor que possui um servo. E ele diz a esse senhor: olha, está na hora de comer. O senhor diz a esse servo: olha, está na hora de comer. Está na hora da refeição, vem para dentro. Ele está no campo trabalhando. Vem, está na hora da refeição. E aí o servo vem, da ideia de põe-te à mesa, ou seja, é a hora de comer. Então o servo entra na casa. Aí o Senhor diz, aí Jesus diz: qual de vós, veja que não é o Senhor que está dizendo isso, está dizendo os discípulos. Qual de vós, sendo o Senhor desse servo, não dirá antes dele comer, não dirá ele antes: olha, arruma a mesa, coloca os pratos, a comida, e eu que sou o seu Senhor, vou comer antes de você. Quando eu terminar, aí você se assentará e comerá. Isso, o que Jesus diz assim? Isso não é normal acontecer. E a ideia é, depois do servo ter servido ao seu Senhor e ter o Senhor comido antes dele, o Senhor vai ter que agradecer ao servo, dizendo: olha, muito obrigado por ter servido, por ter me permitido ter comido antes. Ele tem que dizer isso? Não tem, porque é o Senhor. E o servo está ali para isso. É bem simples a palavra. O que Jesus está dizendo? É o seguinte: quando alguém pecar contra, quando vocês não forem pedra de tropeço para ninguém, lembra? Cuidado para não ser pedra de tropeço. Ai do homem que for motivo do escândalo.
E quando Deus der a vocês a graça de não ser uma pedra de tropeço, vocês serem firmes, não acharem vocês motivo de escândalo. E mais ainda, quando o irmão vier contra a você, vier ter com você, tendo pecado 7 vezes no mesmo dia contra você, e pelo poder da fé, o grão de mostarda, vocês possam fazer, pela graça de Deus, o impossível, que é perdoá-lo 7 vezes. Depois disso, vocês não se sintam. Não achem que vocês são super crentes, porque vocês não fizeram nada mais do que a vossa obrigação. E quando vocês pensarem nisso, vocês vão pensar assim: nossa, eu sou uma pessoa tão espiritual, eu nunca fui pedra de tropeço para ninguém, todas as pessoas que pecaram contra mim, eu perdoei a todas, as vezes que pecaram, todas as vezes eu perdoei. Vocês não vão pensar assim, vocês vão pensar assim: nós somos servos inúteis ainda, porque nós fizemos apenas o que nós deveríamos fazer. É muito comum que nós, homens, nos gloriemos de coisas menores do que essas aqui narradas no texto. Coisas pequenas. Nós achamos que já somos muito espirituais. Aí Jesus eleva o padrão e diz assim: ainda que o padrão seja elevado, quando vocês o cumprirem, porque o cumprem pela graça que opera em vós, porque Deus opera em vós tanto querer quanto realizar, por isso vocês não têm motivo de se gloriarem. Pelo contrário, vocês dirão assim: nós somos servos ainda que estamos muito aquém de fazer algo que Deus requer, porque tudo que nós fizemos é nossa obrigação fazer. Por que é a obrigação não servir de pedra de tropeço? Porque Deus nos salvou para sermos santos. É nossa obrigação, fomos salvos para isso. Segundo, por que é a nossa obrigação perdoar o irmão 7 vezes que nós pecamos? Porque nós pecamos diante de Deus muito mais do que 7 vezes no dia. E Deus nos perdoa a todos. Deus não vai perdoar o seu irmão. É sua obrigação, é minha obrigação. Por isso não há motivo de gloriar-se diante de Deus nisso. E é por isso que Jesus conta a parábola. Quando vocês tiverem feito todas essas coisas, vocês não vão achar que vocês têm que ser merecedores de recompensa. O servir a Deus é em si a recompensa. O servir a Deus é em si a recompensa. A gente tem que aprender isso, né, nós todos. Às vezes nós fazemos algo na igreja, e vou terminar aqui. Às vezes nós fazemos algo na igreja e ninguém reconhece, né? Nunca reconhece. Mas não tem que esperar. Por que eu tenho que esperar reconhecimento humano? Porque eu não fiz nada mais do que a minha. É engraçado como a gente não pensa assim, né? Quando o nosso nome não sai em algum lugar, a gente já... Porque a gente acha que a gente fez muita coisa, que o nosso nome tem que estar lá, gente. Mas como esqueceram de mim? Mas Jesus diz: depois de vocês terem feito todas essas coisas, vocês ainda dirão: olha, meu nome não deveria nem ter saído. Não deveria nem falar meu nome lá na frente, porque eu não fiz mais nada do que minha obrigação. Veja que o movimento ao contrário. É isso que Cristo nos ensina. Eu vou terminar com 5 aplicações. A primeira é a seguinte: irmãos, olha só, irmãos, essa primeira aplicação é muito necessária hoje, como sempre foi, mas hoje parece que ainda mais. Olha só: não abandone ao Senhor a sua igreja por conta de escândalos. Não abandone. Por quê? Porque quando eu abandono a igreja porque eu vi algum escândalo, porque alguém pecou, eu mostro a minha imaturidade espiritual. Eu estou mostrando que eu sou imaturo espiritualmente. Por quê? Porque Jesus disse: é inevitável que venham escândalos. Então tem que esperá-los. E não de fato me enfraquecer por conta do escândalo. Se eu me enfraqueço por conta do escândalo, eu sou imaturo ainda. Eu sou um crente muito imaturo. Não que eu concorde, óbvio, com o escândalo, mas eu sei que eles virão. Mas a minha fé está firmada no Senhor, não em ninguém, mas é no Senhor. Então, se vier o escândalo, eu lamento. Eu oro pelo irmão que pecou, para que Deus o restitua à fé verdadeira, ao exemplo correto. Ok, mas eu continuo na igreja, eu continuo em Cristo. Isso mostra a minha maturidade. Pessoas que entram na igreja e qualquer coisa acontecer, vou embora. É imaturidade. Mostra imaturidade, porque Jesus já disse: é inevitável que aconteça escândalos. E uma vez avisados, nós nos preparamos melhor. Ok? Segundo, não sejamos os agentes por meio dos quais o escândalo fere a terra. Roguemos ao Senhor para que nos livre de sermos pedras de tropeço. Olha o destino da pedra de tropeço, né? Era melhor lhe for, melhor dizendo,
a si mesmo dar cabo, melhor lhe fora dar cabo da sua própria vida do que ser pedra de tropeço. Então, peçamos, Senhor, nos guarde do caminho reto, me guarda de não pecar contra ti e não servir de escândalo ao próximo. Me guarda, Senhor. Terceiro, temos a obrigação de perdoar todo aquele que nos ofender, e quantas vezes o fizer. É uma obrigação, irmãos. Não é a questão só, vou ver se vou perdoar, vou ver se é justo eu perdoar. É uma obrigação da questão perdoar. E veja, perdoar não é esquecer-se do que o irmão fez contra você. Você nunca vai esquecer. A gente nunca esquece, nunca esquece. A pessoa te feriu, você vai vê-la depois de anos, você vai lembrar. Vai dar. Você lembra? Essa é uma coisa que a gente geralmente não esquece, né? A ideia de perdoar é não tratar a pessoa segundo o que ela fez. Eu não vou tratá-la como ela merecia ser tratada pelo que fez comigo. Eu lembro o que ela fez, eu não vou esquecer. Mas eu não, mesmo tendo a lembrança, eu não a tratarei segundo aquela lembrança. Eu vou tratá-la como se nada tivesse acontecido. Isso é perdão. Nós temos obrigação de fazer. Não é uma escolha, é uma obrigação. Ok? 4. Vivamos em comunhão com o Senhor por meio da fé, e Ele nos fortalecerá para tudo aquilo que devemos fazer. Qual é a maneira, irmãos? Porque a gente não pode terminar um sermão e falar assim, irmão, vamos lá, irmãos. Todos nós agora, a partir de hoje, vamos perdoar o irmão 7 vezes no dia. Nós nunca seremos pedra de tropeço. Não tem como terminarmos o sermão assim, senão lembrarmos e reforçarmos que é em Jesus que essas coisas não são possíveis. Por meio da comunhão com Ele, por meio da oração incessante, por meio da leitura de Sua palavra e a comunhão do conhecimento de Deus. É por meio dessas coisas que estes atos poderosos são operados em nós. Se eu não busco comunhão com Cristo, se eu não leio Sua palavra, eu nunca vou perdoar nem sequer alguém que pegue contra mim uma vez no dia, ou uma vez no ano. Eu nunca perdoarei se Deus não operar isso em mim. É por isso que a comunhão com Cristo, a oração constante, o amor à Sua palavra, a consagração à Sua vontade é que me farão habilitado para esta boa obra. Sem Cristo, nós nada podemos fazer. E por fim, não contemos vantagem daquilo que realizamos para o Senhor, pois dentre outras coisas que nos levam a não contar vantagem do que fazemos, eis aqui uma: fizemos apenas a nossa obrigação. Não contemos vantagem, irmãos, do que nós fazemos para o Senhor. E veja que contar vantagem não é só falar aos outros o que nós fazemos. Isso também é contar vantagem. É ficar se ensoberbecendo, né, diante dos outros. Olha, eu fiz isso, eu já evangelizei tantas pessoas, a pessoa converteu com o meu testemunho. Isso é contar vantagem. É para fazer isso. Sente bíblico. Se eu faço algo que serve ao Senhor e saio contando, toda a minha obra perdeu o valor. Porque o que fala com a mão direita, ele não sabe a esquerda. E eu fico contando para os outros, perdeu. Diante de Deus, perdeu. Porque eu fiz tudo aquilo com a finalidade de ser visto pelos homens. Aí Jesus diz: eis que vos digo que já receberam a recompensa, que é ser visto pelos homens. Não espere mais nada de recompensa da parte de Deus. Mas contar a vantagem não é só pronunciar aquilo que eu e você fizemos ao Senhor diante dos homens, mas contar a vantagem a si mesmo. Em que sentido? Nem sempre nós chegamos aos homens e falamos assim: olha, eu fiz isso semana passada para Deus, eu li a Bíblia tantas vezes no fim de semana. A gente não fala isso, mas a gente pode pensar isso. A gente não fala, mas a gente pode pensar: nossa, eu sou muito, aqui dentro, eu sou muito piedoso. Aí você ouve o irmão na escola dominical fazendo uma pergunta toda e você diz consigo mesmo: eu jamais faria isso. Isso é o que faz a tua mão esquerda saber a mão direita. É você mesmo contar para você mesmo. Tanto que a mão direita com a tua mão esquerda são as suas mãos. Então a ideia de que você faz, você fica lembrando a você o que você fez de bom. Não faça isso. Porque nós somos sempre devedores. Lembra? A ninguém fiquei devendo coisa alguma. Exceto o amor. Nós somos sempre devedores. Nunca está bom. Nunca nós satisfaremos a Deus. Olha, o que eu fiz foi muito bom, vou ficar lembrando disso. Não. Há sempre mais o que fazer. Nós sempre estamos em débito. Nós sempre devemos algo. Que Deus abençoe e nos guarde assim, irmãos. Amém.
A mighty fortress is our God.